Bom, o projeto aerodinâmico do avião JF-04A foi realizado visando a maximização do peso de decolagem e, consequentemente, o aumento da carga paga da missão. Isso foi realizado através do projeto de superfície sustentadora do avião. Para atingir esse objetivo, foram também realizadas revisões bibliográficas acerca do tema e também quanto à aplicação de metodologias de cálculo analítico e numérico difundidas na área estudada. Na parte de análise numérica, foi realizado o dimensionamento da asa através de diferentes softwares, como o XFLR5, MATLAB, AVL e ANSYS Workbench 18.1. Na metodologia analítica, empregou-se basicamente a metodologia de Sadler associada à teoria da linha sustentadora de Puget, uma teoria comum utilizada no dimensionamento de asas. A asa final foi uma asa de modelo trapezoidal, com seção central para acoplamento do compartimento de cargas, que é a fuselagem. O perfil aerodinâmico empregado foi o perfil EPER 423, que foi um perfil obtido através da comparação de diferentes perfis já adotados anteriormente pela equipe, e obteve-se também uma envergadura de asa de 1950 mm, e essa asa foi então posicionada no avião com a configuração de asa alta. As curvas de sustentação, arrasto e momento de arfagem foram obtidas em função da semi-envergadura da asa e utilizou-se o fator de carga 2 para obter esses valores. E como mostra a tabela da direita, os valores obtidos foram posteriormente passados para a parte de estruturas para que na área de estruturas fosse possível calcular os carregamentos atuantes ao longo da longarinha da asa. No CFD realizado na asa, obteve-se o coeficiente de sustentação máximo de 2,093 e um ângulo de stall da asa em torno de 20 graus. Na área de estabilidade e controle, o objetivo foi então garantir a estabilidade do avião, permitindo também a manobrabilidade do mesmo. Então, não restringindo essa manobrabilidade em detrimento da estabilidade, e vice-versa. E para atingir esse objetivo, foram realizadas revisões bibliográficas acerca do tema de estabilidade e controle em aviões de aerodesign, e também sobre a aplicação de metodologias de cálculo analítico e numérico difundidas na área estudada. No caso da metodologia numérica, utilizou-se o dimensionamento das empenagens através de softwares como o XFLR5, AVL e também códigos ICLab. Quanto à metodologia analítica, utilizou-se basicamente as metodologias já difundidas de Nelson e Sadler. No caso das empenagens, a empenagem horizontal foi dimensionada primeiro sobre o estabilizador horizontal e posteriormente do profundor. O dimensionamento do estabilizador horizontal foi orientado principalmente pela estabilidade estática longitudinal do avião, no qual definiu-se um CM-alpha objetivo, justificado a partir do histórico da equipe. O perfil aerodinâmico adotado foi o NACA 2412, pela mesma metodologia que se empregou na asa, no perfil da asa no caso. O dimensionamento realizado foi feito visando a garantia da estabilidade e não a geração de sustentação, que ficou muito mais a critério do dimensionamento da asa. O profundor foi dimensionado realizando a avaliação de critérios mínimos de decolagem entre imagem e voo nivelado e utilizando o CG o mais próximo possível do bordo de ataque. A condição adotada foi de decolagem ser possível sem o stall no estabilizador horizontal e as deflexões máximas do profundor estarem de acordo com o envelope de voo previsto, que no caso fica entre 12 e 20 metros por segundo. A curva do coeficiente CM pelo ângulo alfa do estabilizador horizontal, uma imagem que unifica o estabilizador horizontal e o profundor. No caso da empenagem vertical, dimensionou o estabilizador vertical e o leme. No caso do dimensionamento do estabilizador vertical, esse foi orientado pela estabilidade estática direcional do avião, no qual definiu-se o CN beta objetivo, justificado também a partir do histórico da equipe. O perfil aerodinâmico adotado foi o NACA 0012, pela mesma metodologia adotada no caso do estabilizador horizontal e do perfil da asa. Pro leme foi adotada uma configuração all moving, que é uma configuração mais leve, mais eficiente, e também uma configuração de mais fácil manufatura. Nesse caso, foram avaliadas geometrias com CN beta positivo acima de 0,06 radiano na menos 1. O emprego de uma rotina de otimização do estabilizador vertical foi utilizado visando a redução do arrasto parasita. E no caso da redução do arrasto induzido, foi adotada então uma razão de afilamento para garantir essa redução. Aqui uma curva do coeficiente CN pelo ângulo beta do estabilizador vertical. Aqui a configuração do leme all moving, com já a longarinha da empenagem vertical. No caso então do projeto do aileron, o dimensionamento foi baseado agora em questões construtivas e de controlabilidade do avião, e a condição adotada foi de que fosse possível realizar um movimento de rolagem em aproximadamente 1,3 segundos. Esse é um tempo que foi abordado em aviões anteriores da equipe e também na bibliografia estudada. O posicionamento do aileron na asa foi realizado de forma que ele ficasse afastado da ponta da asa, visando evitar a perda de controlabilidade em caso de stall de ponta de asa. No caso do projeto do desempenho, o objetivo foi encontrar um conjunto motor-propulsor que apresentasse a maior geração de empuxo e uma eficiência acima de 60%, visando suprir as demandas impostas pela missão. Para atingir esse objetivo, foram realizadas revisões bibliográficas acerca do tema do desempenho, avião de aerodesign, e também quanto à aplicação da metodologia de cálculo analítico difundidas na área estudada. A abordagem analítica foi a única abordagem adotada no caso da área do desempenho, uma vez que a abordagem experimental não foi possível em virtude do período de pandemia. No dimensionamento do grupo motopropulsor, selecionou-se o motor OS-55AX Type Low, que é um motor que já foi empregado anteriormente pela equipe, e também utilizou-se um código em Python para comparar os modelos de hélice possuídos pela equipe. A
A comparação foi feita através da comparação das curvas que relacionavam empuxo e velocidade de voo e também eficiência de hélice e razão de avanço dessas hélices. Comparando essas curvas, a equipe optou por selecionar a hélice no modelo 12.25 por 3.75, considerando que o rendimento na faixa de 0 a 12 metros por segundo era satisfatório e a sua eficiência ela era equiparada à média das demais hélices. Aqui o gráfico que relaciona o empuxo com a velocidade. Também aqui o gráfico que relaciona a eficiência com a razão de avanço. Quanto à descrição geral da missão, aqui estão alguns dados obtidos através também de cálculo analítico. Velocidade de cruzeiro em torno de 18,5 metros por segundo, e dentre outros dados. E aqui a tabela que relaciona os tempos de realização da missão, para cada trecho. Então, resultando num período total, um tempo de realização da missão completa, em torno de 60 segundos. E aqui a realização também do envelope de voo para a carga máxima, um emitor de 11,8 kg. Para o projeto estrutural, nosso objetivo foi propor um novo método de fabricação, diferente do que a equipe já usou em outros anos. Assim, para algumas estruturas utilizamos a técnica de laminação em fibra de vidro. Para introduzir esse novo conhecimento, a gente fez uma revisão bibliográfica acerca do tema de mecânica de compósitos e utilizamos métodos computacionais para a checagem da falha. Para o critério de falha, a gente adotou Tsai-Hill para os laminados, critério da máxima tensão para o poliestireno e von Mises para estruturas isotrópicas. A análise numérica para a aplicação desses critérios e observação de deslocamentos foi feita no ANSYS. Partindo para as estruturas, começamos pela fuselagem. Ela foi pensada para ser uma estrutura única, que juntasse todas as partes da aeronave, e ainda funciona como compartimento de cargas. Ela foi projetada para ser fabricada com laminação de fibra de vidro em núcleo de poliestireno expandido, com coeficiente de segurança igual a 1,5. Ela possui 10 camadas de laminado com orientações de 90, 0, 40 e menos 45 graus. A análise numérica foi realizada da maneira que mostra a imagem. Foram dispostos dois casos de pouso, o primeiro com as 3 rodas em contato com o solo, caso 1 na tabela, e o segundo com apenas o trem de pouso em contato com o solo, caso 2 da tabela. As condições foram aplicadas de maneira a considerar o trem de pouso e a bequilha como corpos rígidos, ou seja, eles só transferem os esforços para a fuselagem. As forças atuantes na bequilha foram aplicadas na face indicada por C, e as do trem de pouso nos furos indicados por A. A região engastada é representada na figura pela letra B. Para o caso 1, na figura da esquerda, destaca-se o laminado externo e a aplicação do critério de falha na região do engaste. Os elementos em branco indicam os elementos que falharam segundo o critério de Tsai-Hill. Já na figura da direita está representado o poliestireno, e a pequena região em vermelho também indica a falha, dessa vez pelo critério da máxima tensão. Entretanto, essas falhas acontecem em pontos de singularidade, ou seja, pontos em que há aplicação de forças, uma região engastada ou de acúmulo de tensões. Dessa maneira, a gente desconsidera essas regiões para fins práticos, pois elas não eram o foco da análise. Para o caso 2, a grande parte da estrutura também passa no critério de falha, apresentando as mesmas regiões de singularidade do caso anterior. Então, a gente também considera apta essa estrutura para uso prático. O tail segue na mesma linha, com uma estrutura formada por um laminado de fibra de vidro com núcleo de poliestireno expandido, e também aplica-se um coeficiente de segurança, desta vez igual a 2. É importante ressaltar que o tail deve ser bem rígido, para que a aeronave consiga realizar suas manobras. O diferencial aqui é que a seção transversal do tail não é constante, ela é maior na região de engaste para aguentar maiores esforços. A imagem mostra a aplicação das condições de contorno da tabela. Esses carregamentos são oriundos dos esforços presentes nas empenagens, e o projeto indica a utilização de 12 camadas de fibra com orientações de 90, 0, 45 e menos 45 graus no tail. Por critério de falha, a figura em azul representa a camada mais externa e a em verde o núcleo de poliestireno. Primeiramente, observa-se duas regiões de falha nos dois materiais, tanto por Tsai-Hill quanto pelo critério da máxima tensão. Entretanto, avalia-se que todas essas falhas ocorrem em regiões de incerteza, por causa da aplicação de cargas, do carregamento e por serem regiões que acumulam tensões. Não houve falha em outras regiões, que representam a maior parte da estrutura, concluindo assim que a estrutura é apta para aplicação. O trem de pouso é responsável por resistir às cargas estáticas e dinâmicas no pouso e na decolagem. Então, a gente busca nele um baixo peso, alta resistência mecânica e facilidade construtiva. Para aliar todas essas características, resolvemos utilizar o alumínio 5052 como material ideal, dentro das limitações da equipe. Uma análise qualitativa indicou que os esforços mais críticos são os de flexão. Pensando nisso, colocamos um cabo fusível de aço 1045 para absorver as energias do impacto do pouso e aliviar a tensão na estrutura. A tabela mostrada foi construída pelas recomendações da FAR 23, com coeficiente de segurança 1,5 para os 3 casos de voo. Pouso nivelado com reações inclinadas, pouso nivelado com a roda dianteira livre e pouso nivelado com cargas laterais. O caso mais crítico, ou seja, com os maiores esforços, foi analisado numericamente. Nessa situação foi o caso 2. Para análise, foi utilizado o critério da tensão equivalente de von Mises.
a estrutura passa no critério, sendo apenas necessário apontar um acúmulo de tensões nos furos que conectam o trem à fuselagem. Essa região já é caracterizada por ser um acumulador de tensões e, como o foco da análise não era esse ponto específico, pode-se desconsiderar essa singularidade para fins práticos. Chegando finalmente na longarina da asa, a longarina foi projetada para ser fabricada como laminado de fibra de vidro com núcleo de poliestireno. A mesma possui 8 camadas de fibra no seu comprimento e 18 camadas numa região de reforço próxima ao engaste. Alternou-se as direções da fibra para 45 e menos 45 graus. Os carreamentos aerodinâmicos mostrados na tabela foram discretizados ao longo do comprimento da longarina, e eles possuem coeficiente de segurança igual a 2. A análise do critério de falha de Sahil apresentou resultado satisfatório. A estrutura apresenta apenas uma região crítica, sendo ela localizada logo na transição da região de reforço para o restante da longarina. Novamente, essa é uma região caracterizada pelo acúmulo de tensões, e o foco da análise não é essa região, podendo assim considerar a estrutura apta para os fins práticos. Então, para o projeto elétrico do avião, a gente definiu 2 objetivos bem claros, que é fazer um projeto seguro e confiável. Isso, claro, pela segurança do avião, mas também porque a gente está vindo de uma competição de acesso e quer se firmar logo na regular. Então, para atingir esses objetivos, a gente escolheu 2 estratégias, que é tomar decisões conservadoras ao longo do projeto, muito com base no conhecimento que a equipe adquiriu ao longo dos anos anteriores. E também uma coisa um pouquinho diferente foi fazer um plano de instalação dos componentes elétricos na aeronave. Então, ao longo do projeto, a gente ia colocando os componentes no CAD, instalando, e vendo qual a melhor maneira de colocar eles para ter uma instalação segura. Anteriormente, a gente só pensava nisso no momento da construção. Então, agora já tem um planejamento anterior, um estudo um pouquinho mais cedo. Então, com isso, a gente pôde definir a arquitetura do avião, do sistema elétrico no avião, que é aquela arquitetura bem padrão de aerodesign, um sisteminha de alimentação, receptor para controlar servos que controlam superfícies de comando. E com isso, então, a gente pôde escolher a nossa estratégia para fazer esse projeto, e ela é exposta nesse fluxograma. Basicamente, os servomotores, a definição de servomotores leva a todas as outras definições, e a definição de servomotores é feita com base no input de outra área, que no caso são os hinge moments da superfície de comando, que são os torques máximos aos quais as superfícies de comando vão estar submetidas durante o voo, então, por causa de vento, alguma coisa assim. E esses hinge moments eles são calculados com algum software, como o AVL do MIT, ou algum outro que calcule hinge moments. Dentro dessa estratégia, desse projeto, eu escolhi 2 pontos para se destacar, que foram pontos que a gente fez um pouco diferente dos anos anteriores e que eu acho que são interessantes. O primeiro ponto é a questão dos servomotores no leme, porque a gente teve um certo problema com servomotores no leme. O torque máximo dado pelos hinge moments era muito alto, e nenhum servo que a equipe tinha no inventário poderia suprir eles, poderia suprir esse torque. Então a gente não quis comprar outro servo, porque é um pouco caro, e queria gastar o dinheiro em outras áreas da equipe. Então, a solução que a gente acabou achando foi acoplar 2 servos para que o torque dele se some e consiga contrariar o torque que venha na superfície de comando. E a maneira que se achou para fazer isso foi usando essa coisa que na internet se chama de floating bell crank, e que é uma peça ali que vai fazer esse acoplamento. E o outro ponto que eu queria destacar é como a gente estimou o consumo da bateria, que foi feito com base em um teste de 2018. Então, a gente pegou esses dados de 2018, que foram feitos num avião com um sistema elétrico de arquitetura muito parecida com o desse ano, com o mesmo número de servomotores, então espera-se que os resultados sejam válidos. E obteve-se então que a corrente máxima de pico nesse teste foi de 1,5 amperes. E com base nisso a gente pode então definir bateria e fiação, por exemplo.